Olá, queridos alunos, estamos aqui juntos para poder estudarmos. Que coisa boa ter você aqui comigo. Hoje nós estamos fazendo a aula 2 do módulo Perturbações Sexuais e Psicossexuais e Psicopatologia e Fármacos. Olha que temas importantes para nós. Meu nome é Franciane, professora psicanalista, e estou aqui para poder falar então hoje nessa aula do segundo tema aqui disposto, Psicopatologia e Fármacos. Como que vão ser as nossas matérias hoje, né? Qual que é o conteúdo da nossa aula? Primeiramente, vamos falar sobre o que é psicopatologia e vamos refletir sobre perturbações da saúde mental, um tema tão importante nesse tempo que nós vivemos. Depois eu vou convidar vocês, né, para nós darmos um grande passeio, né? Darmos uma volta pelos transtornos dentro do DSM-5. Vamos falar sobre vários deles, vamos falar sobre sintomas, né? Vamos ali descrever, não de maneira exaustiva, mas vamos falar sobre muitos transtornos e também falarmos sobre como a psicanálise os vê. O terceiro tópico dessa aula de hoje é nós refletirmos e conversarmos a respeito dos fármacos, dos remédios, sobre a importância deles na vida daquele que sofre, daquele que está adoecido. Vamos juntos então? Psicopatologia. Psicopatologia é tema desta aula de hoje e é uma matéria que nós sim temos aqui outro módulo também específico para falar sobre ela, devido à sua grande importância. Aqui nós vamos falar sobre psicopatologia e fármacos. De toda forma, para entender a psicopatologia, é importante nós lembrarmos que ela é uma disciplina que ela é fundamental e ela está ligando várias ciências entre si. Assim são estudados os estados psíquicos patológicos, os adoecimentos da mente. Então, a psicopatologia é um amplo campo do saber. É um conjunto de discursos, né, de pensamentos, de reflexões, de matérias sobre variados objetos, métodos e questões diferentes dentro da área da saúde mental. Por um lado, na psicopatologia, nós vemos as suas disciplinas bases, né, biológicas, pensamos sobre a neurociência. Por outro lado, também precisamos de falar em psicopatologia do ponto de vista da antropologia, da sociologia, da filosofia, da linguística e da história, da psicologia em si. Então, quem estuda psicopatologia são especialmente médicos psiquiatras, nós psicanalistas e também psicólogos clínicos, aliando aí todas essas áreas do saber. Falando da palavra psicopatologia, psicopatologia seria um discurso, um saber, um logos sobre a paixão, patos da mente, da alma, da psique. Então, é um discurso sobre o sofrimento psíquico, sobre o sofrimento da mente, sobre o padecer psíquico, falando aí a mesma coisa com palavras diferentes. É estudarmos sobre esse sofrimento, sobre o adoecimento da alma, da mente. É muito importante a psicopatologia porque ela vai nos orientar a respeito do tratamento do paciente. Ela vai nos orientar a respeito de um possível diagnóstico. É importante, né, quando nós estamos atendendo a nossa clínica, na nossa clínica, que nós venhamos de fato observar o nosso paciente, ouvir as suas queixas, os seus sintomas e procurarmos compreender por que via de tratamento nós vamos levar aquela pessoa. Para isso, nós temos diretrizes, temos conhecimento sobre transtornos variados, sobre adoecimentos variados. Conforme a dor, conforme o sofrimento daquela pessoa, há um caminho proposto para tratamento. Por isso a importância da psicopatologia, que ela vai nos orientar nesse sentido. Para cada transtorno mental, há um tratamento específico. Então surge aí para nós a importância de diagnósticos corretos. Para isso, é importante que venhamos estudar a psicopatologia. Isso é tão importante, impacta tanto a vida da pessoa, tanto para que ela possa, né, de maneira mais célere, mais rápida possível, alcançar ali o seu bem-estar, a sua cura, conseguir viver de maneira funcional, quanto também, né, em questões muito específicas, quando se trata, por exemplo, de um laudo que vai ser dado dentro de um caso específico de julgamento, dentro do direito. Também quando pensamos em que há pessoas que
precisam de ser beneficiadas, estão beneficiadas pela nossa lei, pela lei do nosso país, conforme o diagnóstico que elas têm. Nesse sentido, nós profissionais precisamos ter muito conhecimento sobre psicopatologia, para que possamos ser esse canal, né, para que possamos exercer bem a nossa função, abençoar aquelas pessoas, ensinar, né, o caminho para aquelas pessoas do seu tratamento e também para garantir direitos a elas em situações específicas. O diagnóstico é algo que nós devemos pensar e devemos ter na nossa mente como psicanalistas como algo muito sensível, algo muito importante. Como já conversamos em outras oportunidades aqui na nossa formação, nós não temos o diagnóstico como um fim em si mesmo, como um rótulo que vamos colocar sobre aquela pessoa. Ah, ela tem, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Ah, ela está dentro da estrutura da psicose. Ela tem ali a questão, né, da síndrome do pânico. Então, a gente pode perceber que ela é assim, ou essa lembrança, esse trauma, essa situação é que a leva a ser assim. O conhecimento em si do seu transtorno não é o que vai trazer à pessoa o alívio. É bem verdade que muitas vezes o diagnóstico ele traz uma sensação de segurança para que a pessoa ela possa se orientar em muitas questões, para que ela possa perceber que ela sim está padecendo e que ela precisa de um tratamento específico. Mas nós precisamos olhar para o diagnóstico muito mais como essa via de tratamento. Muito mais com esse olhar amplo do indivíduo, da pessoa, do sujeito, da sua história, porque só saber o seu diagnóstico, né, só ter um rótulo, não é o que vai de fato curar essa pessoa. Vai nos indicar uma via de tratamento. Vai trazer, em alguns casos específicos, um certo alívio à própria pessoa que está sofrendo e muitas vezes não sabe o que, não sabe por quê, acha que é a única que passa por isso, que não existe mais ninguém em todo o planeta que está sofrendo dessa forma. Então, o diagnóstico pode acolhê-la, mas ele não pode rotulá-la. A pessoa, ela precisa de ser tratada como uma pessoa individual, que carrega a sua história, que tem a sua personalidade específica. E nós, no nosso ambiente, nós proporcionamos isso para a pessoa, essa oportunidade de ser tratada. Nesse sentido, então, para nós da psicanálise, o diagnóstico é sim importante. A psicopatologia vai nos ajudar nisso, a realizar diagnósticos. Nós não precisamos correr para poder realizar diagnósticos, mas a psicopatologia vai nos direcionar em relação a isso, porque ela nos ensina a respeito dos transtornos mentais. Mas ela não fala simplesmente da causa desses transtornos e nem indica os tratamentos, mas ela nos ajuda a identificar quais são os transtornos. Ela nos mostra, né, quais são as manifestações clínicas daquelas doenças, quais são os sintomas que ali existem, ela descreve para nós os transtornos. Então, nesse sentido, é uma disciplina que nós precisamos estudar, nós precisamos estar constantemente vendo e revendo. Por que que é tão importante nós falarmos sobre isso? Nós temos assistido uma sociedade que tem adoecido da mente. Sim, o corpo adoece, mas a mente também adoece. E ambos juntos têm se adoecido. Especialmente a mente, nós temos falado tanto nisso, na verdade, temos ouvido tanto sobre isso nas redes sociais, ouvido tanto sobre isso nas televisões abertas também. E nós, como profissionais, nós precisamos realmente refletir e trazer, né, conhecimento a todos a esse respeito. Vamos refletir juntos, então, sobre as perturbações da saúde mental, as perturbações psiquiátricas em si, compreendem o quê? As alterações do pensamento, das emoções e do comportamento do indivíduo. Todos nós temos uma estrutura na nossa personalidade em que nós temos formas de pensar, formas de sentir e formas de nos comportar. Tudo isso é criado em nós e é desenvolvido em nós desde o início da nossa existência e continua sendo desenvolvido no decorrer dos anos. Entretanto, há a possibilidade de que os nossos pensamentos, emoções e comportamentos eles venham ser perturbados, eles venham sair de uma rota de convencionalidade, de normalidade.
E não é apenas uma causa, apenas um motivo que nos faz ter essas perturbações. Nós temos interações complexas o tempo inteiro, vivemos isso, né? Vemos as nossas circunstâncias físicas, nossas circunstâncias psicológicas, socioculturais e hereditárias. Temos o que herdamos dos nossos pais, nossas famílias, temos o ambiente em que vivemos hoje, trabalhamos, estudando, em todo o tempo moldando a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Nós estamos inseridos numa cultura, estamos inseridos em um tempo da história, e tudo isso trabalha em nós, nos molda e pode nos permitir perturbações, pode nos trazer perturbações. Uma grande vantagem da nossa época, da época que nós vivemos, algo que é muito bom de fato, mas que precisa ser também refletido, e vamos fazer isso hoje justamente, é a questão do desenvolvimento das medicações, dos fármacos. Podemos ver que os fármacos, os remédios estão muito em voga hoje em dia. Alguns deles, né, são levados até pela brincadeira, pelo mundo do humor, né, como coisas normais usadas aí por profissões, por, né, pessoas, trabalhadores comuns, profissionais que passam por situações específicas. E a questão do uso, né, de remédios tem sido, tem se mudado muito a respeito desse pensamento. E nós precisamos de sermos gratos porque existem medicações hoje em dia que são eficazes e elas trazem de volta pessoas que, em outras fases da história, em outras épocas da nossa história como humanidade, seriam consideradas loucas, seriam consideradas pessoas completamente fora da sociedade, impossíveis de conviver. As medicações, principalmente, né, quando falamos dos remédios que são antipsicóticos, eles se tornaram para muitos um alívio. E isso, né, ajudou toda uma caminhada antimanicomial também, né? Ajudou muito, né, com que muitas instituições fechassem, trouxe uma transformação dentro das questões, principalmente relativas à psicose. Essa abertura da medicação foi muito boa, mas também se tirou um pouco da ênfase do cuidado pessoal. A gente vê que enquanto a medicação ela vem como esse suporte, como essa porta aberta, como essa cura, por vezes, né, embora agradeçamos que a pessoa que era antes considerada louca, né, é a pessoa que tem uma doença, que tem uma perturbação na saúde mental, ela pode viver em sociedade. Por vezes, hoje em dia, nós vemos também essas pessoas não serem cuidadas, não serem tratadas, mesmo dentro de sua família, de dentro da sua comunidade, em outras questões. Olha que interessante o que diz o nosso texto hoje. As investigações demonstraram que determinadas interações entre as famílias e os doentes podem melhorar ou agravar a saúde mental. Então, embora as medicações sejam muito importantes, a vida da pessoa em sociedade, a vida da pessoa em família, a vida dela dentro de uma comunidade é muito importante para melhorar ou agravar as questões de saúde mental. Então, nós que somos da terapia, nós que somos, né, da terapia da fala, da cura pela fala, nós estamos com as nossas portas abertas e precisamos estar para o cuidado dessas pessoas e famílias. Vejamos aqui, nesse sentido, então, né, de cuidado completo, né, de um cuidado não apenas medicamentoso, mas cuidado completo daquela pessoa que tem um transtorno mental, desenvolveram-se técnicas de terapia familiar, que previnem em grande medida a necessidade do internamento dos indivíduos com doenças mentais crônicas. Nos dias de hoje, a família está mais comprometida do que nunca como um aliado no tratamento. É claro que existem ainda hospitais psiquiátricos, é claro que existem ainda e há uma necessidade de muitas pessoas de internação. Entretanto, né, as medicações e o cuidado da família, o cuidado da comunidade, traz um alívio, traz uma possibilidade de que todas as pessoas, né, que as pessoas que têm, na verdade, né, uma condição de estar em família, elas possam continuar em família, podem continuar trabalhando, podem continuar sendo mais funcionais. Todas as pessoas, né, toda a gente, necessita de uma rede social para satisfazer a necessidade humana de ser cuidada, aceita e apoiada emocionalmente, em particular em épocas de estresse, em épocas de grande pressão.
As investigações demonstraram que um apoio social solidário pode acelerar significativamente a recuperação de doenças físicas e mentais. As alterações na sociedade diminuíram o apoio tradicional proveniente de vizinhos e dos familiares. Olha como a nossa época é complexa. Embora as pesquisas mostrem que o apoio solidário da família, da comunidade, ele é extremamente benéfico e importante para um tratamento de uma pessoa que está vivendo ali uma perturbação mental, ao mesmo tempo a nossa sociedade hoje, ela diminuiu o seu contato. Nós podemos ver isso, podemos perceber, já era uma realidade, né? A questão do individualismo, a questão dessa distância física, embora aparentemente estejamos todos conectados através da internet. Já existia muito isso antes mesmo das questões relativas à pandemia do Covid-19. Hoje em dia, então, vemos ainda mais esse afastamento. Por vezes, parece que nós estamos muito mais próximos, muito mais perto dos amigos virtuais do que da própria família, do que as pessoas do dia a dia. E isso pode trazer ainda mais dor, ainda mais sofrimento para aquele que está passando por um momento de estresse, um momento de perturbação em sua saúde mental. São questões que nós precisamos refletir. São questões que nós precisamos de fato pensar. Nesse assunto da psicopatologia, nós falamos mesmo no início da aula que ela vai nos ajudar a compreender os sintomas clínicos, a enxergar as, os transtornos. E para fazermos isso, ela nos auxilia com classificações. Essas classificações que nós trazemos, elas vêm do campo da medicina. E não são classificações fixas, inerrantes, que nunca vão mudar. A psiquiatria, né, que é a parte da medicina, a especialização da medicina que vai tratar das questões da mente, ela vai nos trazer o conhecimento da função cerebral e vai nos falar como que as funções do cérebro são de fato influenciadas pelo ambiente e por outros fatores. Então, à medida que novos avanços são sendo realizados dentro da medicina, dentro da psiquiatria, nós nos lembramos, né, que Freud veio da medicina e à medida que mais avanços são feitos na área da medicina, nós, como psicanalistas, também avançamos no nosso conhecimento acerca das questões dos transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles vão se manifestar com graus diferentes, uma variabilidade muito grande dentro dos sintomas. Então, por causa disso, os protocolos de diagnóstico, as classificações, elas precisam mudar de tempos em tempos, com a tendência de quê? De serem cada vez mais corretas, mais precisas. Mas não podemos dizer que as classificações são fixas. Por isso, nós vamos ver na história das classificações que essas classificações elas são consideradas insatisfatórias. Por mais que os profissionais de saúde eles precisam entender a respeito de, vamos dizer assim, né, de todos os quadros de transtornos, todos os quadros de doenças, isso não é algo que seja completamente possível. Porém, as classificações nos ajudam a termos uma mesma linguagem, uma mesma nomeação de transtornos, de doenças, em todos os ambientes, em todos os lugares. Imagina se não houvessem, né, as classificações, se não houvessem os nomes, se não houvessem conjuntos de sintomas que podemos entender que correspondem a transtornos específicos, tanto aqui como aí no norte do país ou aí no sul do país, onde você está e onde eu estou. É muito importante então essas classificações, porque elas tentam de fato antecipar o entendimento sobre essas doenças, antecipar ali para que possa haver um mesmo tratamento e que esse tratamento seja eficaz. Então, como diz o nosso slide aqui, para que os profissionais da área de saúde reconheçam da mesma maneira um portador de transtornos mentais ou psíquicos, há dois sistemas classificatórios importantes das doenças mentais que foram desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Psiquiátrica Americana. Para que tanto eu aqui no meu consultório, eu aqui na minha clínica, e você aí onde você está, no seu estado, no seu país também, você possa e eu possa
entender e trazer, né, reconhecer da mesma maneira um portador de um transtorno mental específico, existem essas classificações. Falamos de duas muito importantes. A primeira que nós citamos aqui no Brasil está em dia, né, está funcionando, o CID-10, que foi publicado em 1992 e contém, enfim, a 10ª revisão do capítulo sobre transtornos mentais de comportamento. O CID-10 vai falar de todas as doenças, né? De não apenas os transtornos que nós entendemos como de ordem mental. Todas as tradições e escolas da psiquiatria estão ali representadas, o que dá a este trabalho seu caráter excepcionalmente internacional. A classificação e as diretrizes foram produzidas e testadas em muitas línguas. Nessa classificação, os transtornos mentais estão elencados em 11 categorias maiores, compreendendo 99 tipos de doenças mentais. É oferecida uma seção com as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas que deve ser de conhecimento de todo profissional. Então, aí nós temos o CID-10, né? Os médicos usam o CID-10, usam o CID para poder identificar, para poder classificar as doenças. E, como podemos imaginar, né, é um trabalho enorme que foi realizado, é um trabalho muito grande e que já foi revisto. É bem verdade, o CID-11 já foi publicado, mas ele ainda entrará em uso no Brasil, ele ainda não entrou em uso no Brasil. Um outro sistema de classificação foi coordenado pela Associação Psiquiátrica Americana e é amplamente conhecido como DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É a quinta edição. É um manual mais específico, completo e complexo. Então, quanto o CID, ele fala de todas as doenças, né? O DSM-5 ele vai falar propriamente dos transtornos mentais. Ele vai ser trazido para nós aí pela Associação Psiquiátrica Americana e é um alvo de estudo nosso. Nós da psicanálise, nós não precisamos, eu ouso dizer que nós não devemos olhar para o nosso paciente, para a pessoa que nós estamos ouvindo e ficar ali preocupados em todo o tempo em diagnosticar algo, em trazer um diagnóstico fechado ali sobre a situação daquela pessoa. Isso, inclusive, eu vejo que pode atrapalhar a nossa escuta, pode atrapalhar a nossa atenção flutuante enquanto a pessoa ali está associando livremente. Nós não devemos ficar excessivamente preocupados com a questão diagnóstica. Nós precisamos, dentro da psicanálise, do ponto de vista da psicanálise, ouvir aquela pessoa, compreender sim a estrutura dela, mas primeiro recebê-la como pessoa. Não apenas para rotulá-la, para trazer ali, né, uma palavra que ela tem um transtorno específico. Devemos saber, inclusive, apesar de que sim, existem os pacientes que vão chegar nos perguntando, alguns se autodiagnosticando, alguns vão trazer, inclusive, diagnóstico já feito por outros profissionais. Talvez, né, você vai receber na sua clínica uma pessoa que vai vir e vai dizer: eu já fui a um psiquiatra, eu fui diagnosticada, por exemplo, com tendo, né, transtorno do pânico, eu tenho tido crises de tal e tal forma, estou tomando tal e tal medicação. Esse conhecimento, então, vai ser extremamente útil e necessário para você. Você vai tratar a pessoa, olha como é maravilhosa essa junção. Você vai tratar a pessoa na terapia da fala, você vai ouvir, você vai conhecer a estrutura de pensamento daquela pessoa. Você vai poder, dentro da psicanálise, sim, não naquele primeiro momento, mas a partir de ouvir a pessoa, do discurso daquela pessoa, compreender ali o que está trazendo para ela nesse momento da vida dela a síndrome do pânico, né, aqui no nosso exemplo, mas do ponto de vista da psicanálise. E essa informação, né, que ela trouxe do psiquiatra, a medicação, tudo isso é bastante importante para que você possa entender o histórico daquela pessoa. Porém, nós não precisamos correr, não devemos correr para poder trazer um diagnóstico, um rótulo sobre aquela pessoa. Até para falarmos sobre isso, precisamos ter cuidado, porque por muitas vezes as pessoas que estão sendo ouvidas por nós, elas nos colocam naquela posição de suposto saber, a posição de autoridade, a posição de que o que nós dizemos é como se estivesse escrito ali em uma tábua de pedra e não pode ser mudado.
Então, a nossa fala, né, a nossa identificação precisa ser muito cuidadosa, para que não venhamos causar ali mais prejuízos à pessoa que vem até nós porque está sofrendo. Mas, de toda forma, o DSM-5 é um livro de quase 1.000 páginas que nós podemos e devemos estudar. Vamos continuar aqui. Houve avanços nos métodos de diagnóstico e estão disponíveis novas técnicas de neuroimagem, incluindo a tomografia axial computadorizada, a ressonância magnética e a tomografia de emissão de positrons, um tipo de gammagrafia que mede o fluxo sanguíneo em áreas específicas do cérebro. Como é maravilhosa a ciência, não é mesmo? Essas técnicas de imagem estão a ser utilizadas para representar a estrutura e a função cerebrais em pessoas com comportamentos normais e anormais, proporcionando assim aos cientistas um maior conhecimento acerca de como funciona o cérebro humano, com e sem doenças mentais. Olha como isso é maravilhoso. Esses exames, né, que são realizados pelos médicos, eles podem e estão a cada vez ficando mais precisos, podem ajudar muito nas questões diagnósticas. E nós precisamos estar de olho nessas mudanças. Hoje nós vamos tirar um tempo, então, né, para poder fazer esse grande passeio, essa grande viagem pelo DSM-5. O DSM-5, né, como nós falamos agora, é esse manual que vai falar dos transtornos mentais. Por que é importante falar sobre isso? Porque, como dissemos, a psicopatologia vai nos falar a respeito do diagnóstico, ela vai nos trazer conhecimento para termos um diagnóstico. E o diagnóstico, ele vai nos levar, vai nos indicar o caminho do tratamento. De modo geral, os tratamentos psiquiátricos dividem-se em duas categorias: somáticos ou psicoterapêuticos. Os tratamentos somáticos incluem as terapias farmacológicas e eletroconvulsivantes. Os tratamentos psicoterapêuticos incluem a psicoterapia individual, de grupo ou familiar, as técnicas de terapia, como a psicanálise, os métodos de relaxação, hipnoterapia, etc. Muitas perturbações psiquiátricas requerem, para o seu tratamento, uma combinação de fármacos e de psicoterapia. No caso das grandes perturbações psiquiátricas, a maior parte dos estudos sugere tratamentos que compreendam tanto os fármacos como a psicoterapia, o que resulta mais eficaz que qualquer deles utilizados separadamente. Como dissemos agora há pouco, né, eu disse a respeito, falando daquele exemplo, da importância aí de nós percebermos que os transtornos mentais, eles podem e devem ser cuidados de ambos os lados. Sim, é importante, né, a medicação, é importante sim a combinação do fármaco que é posto, né, que é colocado pelo médico psiquiatra e também a terapia. A psicoterapia também é muito importante, porque ali vão ser tratadas as questões mais profundas da mente do indivíduo. Durante os últimos anos, desenvolveu-se um grande número de fármacos psiquiátricos altamente eficazes e amplamente usados pelos psiquiatras e por outros médicos. A indústria farmacêutica vem crescendo. Estes fármacos são muitas vezes classificados de acordo com a perturbação principal para a qual se prescrevem. Por exemplo, os antidepressivos, como a imipramina, fluoxetina e bupropion, usam-se para tratar a depressão. Então, são chamados, né, de antidepressivos. Eles são chamados pela vão ser classificados, né, vão ser chamados aí pela perturbação principal pelas quais eles são prescrevidos. Os fármacos antipsicóticos, como a clorpromazina, o haloperidol e o tioxeteno, são úteis para perturbações psiquiátricas como a esquizofrenia. Então, nós vemos que os remédios eles têm avançado cada vez mais em tecnologia e eles são ali classificados para serem usados em situações diferentes, né, por transtornos diferentes, e vão ser classificados, vão ser nomeados pela função principal, mas talvez não sejam usados só para aquela função. Os novos antipsicóticos, como a clozapina e a risperidona, podem ser úteis para alguns doentes que não tenham respondido a outros fármacos mais tradicionais. Os fármacos ansiolíticos, como o clonazepam e diazepam,
podem utilizar-se para tratar as perturbações por ansiedade, como a perturbação por pânico e as fobias. Os estabilizantes do humor, como o lítio e a carbamazepina, foram usados com certo êxito em pacientes com doenças maníaco-depressivas. Então, nós vemos aí mais citações de nomes de remédios, né, suas substâncias ativas, que são usadas em situações específicas. Vemos por muitas vezes as pessoas terem ainda muito medo e até mesmo preconceito com as medicações. Medo, né, de se tornarem de fato viciadas, medo de não conseguirem parar de usar o remédio. Entretanto, embora exista esse medo em muitas pessoas, esse preconceito em muitas pessoas, nós precisamos de ter em mente que as medicações elas são necessárias muitas vezes, até mesmo como um suporte para o tratamento psicanalítico. As duas coisas precisam andar juntas. Se a pessoa, por vezes, ela não toma medicação, ela larga a medicação por conta própria, ela pode ter uma situação pior em sua vida. Se ela vive em depressão, toma medicação e ela deixa a medicação de uma hora para outra, ela pode ter um episódio de depressão ainda mais grave. E será que quando ela está dentro do seu momento de depressão mais grave, ela consegue ir ao psicanalista, ela consegue comparecer à sessão, ela consegue desenvolver as suas ideias, falar a respeito? Essas questões são questões para nós pensarmos. Falando aí da psicoterapia, então. Durante os últimos anos, efetuaram-se grandes avanços no campo da psicoterapia. A psicoterapia é o tratamento que o terapeuta aplica ao doente mediante técnicas psicológicas, psicanalíticas e fazendo uso sistemático da relação doente-terapeuta. Então, é nessa relação aqui de transferência que nós trabalhamos, não é mesmo? Os psiquiatras não são os únicos profissionais da saúde preparados para praticar a psicoterapia. Também podem incluir-se psicólogos clínicos, psicanalistas, trabalhadores sociais, enfermeiros, alguns conselheiros espirituais com conhecimento de causa, também em técnicas psicológicas ou psicanalíticas. No entanto, os psiquiatras são os únicos profissionais da saúde mental autorizados a receitar fármacos. Veja bem, os psiquiatras, então, somente eles podem receitar as medicações, os fármacos. Somente eles podem fazer. Entretanto, eles podem praticar a psicoterapia, no sentido de tendo conhecimento, né? Há psiquiatras que são também psicólogos, também são psicanalistas, que podem cuidar e orientar os seus pacientes nesse sentido. Se, entretanto, eles não querem ou não podem fazê-lo, eles podem indicar que esse paciente procure também um psicoterapeuta, ou um psicólogo, ou um psicanalista, alguém que possa ajudá-lo, que possa tratá-lo em outras questões que não sejam apenas somáticas, não sejam apenas do corpo, mas que sejam da mente. Embora a psicoterapia individual se pratique de muitas formas diferentes, de modo geral, os profissionais da saúde mental são especializados numa das quatro escolas de psicoterapia seguintes: a dinâmica, a cognitivo-comportamental, a humanista ou a comportamental. Na prática, muitos psicoterapeutas combinam várias técnicas segundo as necessidades do doente. A psicoterapia é apropriada para uma variedade ampla de situações. Inclusive, as pessoas que sofrem de perturbações psiquiátricas podem encontrar nela ajuda para enfrentar problemas como dificuldades no trabalho, a perda de um ente querido ou uma doença crônica na família. Também se utilizam amplamente a psicoterapia de grupo e a terapia familiar. Então, nós vemos aqui que há espaço e há necessidade que nós sejamos essa boia, né? Essa guarda, esse salva-vidas dessa pessoa, muitas vezes, que está passando por uma situação difícil, uma situação problemática, que está sofrendo no seu interior, muitas vezes não sabe sequer o porquê, não sabe como sair daquela situação. Nós estamos à disposição, nós somos aqueles que vão ajudar aquela pessoa a sair daquele sofrimento que envolve todo aquele transtorno que ela está vivendo. O que é importante a gente observar do ponto de vista da psicanálise? Primeiro, nós precisamos compreender, quando nós falamos de estruturas clínicas dentro da psicanálise, que as estruturas são diferentes dos sintomas. Por quê? O mesmo sintoma, por exemplo, ansiedade ou a alucinação, ela pode aparecer em diferentes estruturas com lógicas distintas.
Então, nós não podemos, né, simplesmente marcar um xizinho dentro de um sintoma ali e fechar um diagnóstico. Nós precisamos observar toda uma estrutura da pessoa. Isso leva um pouco de tempo. A psicanálise, ela escuta o sujeito para além do diagnóstico DSM. Enquanto o DSM busca nomear transtornos observáveis, a psicanálise interroga o lugar subjetivo do sintoma. Então, nós procuramos entender, não apenas marcar o sintoma, mas entender aquele sintoma. De onde vem, onde está alojado aquele sintoma? Se aquele sintoma existe, e existe, há um motivo, há uma causa para aquele sintoma existir. A clínica psicanalítica, ela é estrutural. Ela busca saber se o sujeito está na neurose, na psicose ou perversão, o que implica formas diferentes de transferência, escuta e direção do tratamento. Então, embora nós vamos, né, até daqui para frente falar mais ainda do DSM-5 e precisamos estudar a respeito dos sintomas ali descritos para cada transtorno, nós precisamos entender que a clínica psicanalítica não é apenas marcar um xizinho, como eu disse mais de uma vez aqui já, e trazer um rótulo, um diagnóstico para aquela pessoa, mas é compreender a estrutura daquela pessoa. Compreendendo a estrutura daquela pessoa, nós vamos ter muito mais condições de ajudá-la. Até porque um mesmo sintoma, ele pode estar dentro de estruturas diferentes. Ele pode aparecer de formas diferentes em estruturas diferentes. Então, toda vez que a pessoa ela tem uma alucinação, então ela tem psicose? Não necessariamente. Toda vez que a pessoa ela tem uma ansiedade ou ela tem uma angústia, então ela está necessariamente dentro da neurose? Não. Nós precisamos ouvir essa pessoa por inteiro. E, enfim, né, através da nossa transferência, da nossa relação com aquela pessoa, de escuta, de acolhimento, enfim, direcionarmos o tratamento para alguma área específica. Vamos então, né, dar aqui o passeio prometido dentro dos transtornos do DSM-5. O que que eu queria trazer aqui primeiramente? Não estão aqui todos os transtornos que o DSM-5 traz. Eu preciso trazer para vocês essa realidade porque seria impossível dar uma aula apenas, né? Todos esses transtornos, eles podem ser desenvolvidos em uma aula, né? O que é importante, o que eu vejo, por que é importante esse momento aqui para vocês? Porque quando você está diante de um paciente, ele vai te trazer a queixa dele, ele vai trazer os sintomas dele, ele vai falar daquilo que ele vive, daquilo que ele está observando na vida dele. E nós precisamos estar atentos. À medida que nós ouvirmos e percebermos alguns sintomas específicos, algumas luzinhas começam a acender na nossa mente, mediante aquilo que nós já estudamos. Essa pessoa, talvez ela tenha uma questão, né, que no nosso primeiro slide já está de TDAH. Talvez essa pessoa aqui, ela está, ela está trazendo para mim alguma questão de transtorno alimentar. Será que essa pessoa ela é bulímica? Será que ela está, né, do lado de lá, né, na anorexia? Como tratar essa pessoa a partir disso? Dentro da psicanálise, né, quando eu vejo, quando eu percebo um transtorno, onde que esses sintomas estão alojados nessa pessoa? A que estrutura nessa pessoa específica esses sintomas estão alojados, eles estão me mostrando. Porque não é porque, mais uma vez, a pessoa tem um sintoma específico que ela vai estar dentro de uma estrutura específica. O conjunto de sintomas dentro de um determinado tempo ele pode nos trazer um entendimento de qual seria um transtorno dentro da CM5, mas para a psicanálise nós precisamos ir além. Nossa psicanálise é muito rica. Vamos passar aqui então, né, por esse passeio não exaustivo sobre o DSM-5, então. Vamos falar então um pouquinho de transtornos no neurodesenvolvimento. O primeiro que nós podemos falar que é o transtorno do espectro autista, o TEA, muito falado, cada vez mais falado, e é importante falar sobre TEA, né? Nós que temos crianças ao nosso redor constantemente, que temos crianças em nossas famílias, em nossas escolas, em nossas comunidades que são portadoras do TEA, e não somente crianças, também adultos. Entendermos sobre o TEA na vida do adulto é muito importante.
que a gente pode falar aqui de sintomas que o DSM-5 traz? Aqui não está de forma exaustiva, não estão todos aqui, viu? O DSM-5, como eu já disse, quase 1.000 páginas. Vamos lá? Que nos chama atenção, déficits na comunicação social e na reciprocidade afetiva. Questão de comunicação e reciprocidade afetiva. Os comportamentos repetitivos e interesses restritivos, né, os chamados hiperfocos, muitas vezes, que o portador de TEA tem. A hipo ou a hipersensibilidade sensorial, em todos os sentidos, né, quando falamos de questões auditivas, né, de questões táteis também, né, de questões de mecânica, que são importantes, né, às vezes a pessoa que tem TEA, ela tem algumas questões relativas à alimentação, que tem muito a ver com a questão da sensibilidade sensorial também. Então, é um exemplo de transtorno no neurodesenvolvimento que o DSM-5. O que a gente pode falar disso dentro da psicanálise? A psicanálise, ela enxerga o TEA não como um déficit cognitivo, como um déficit na questão de inteligência, né? O cognitivo é a melhor palavra mesmo para a gente poder usar aqui de maneira mais ampla. Mas ela enxerga a partir de uma na verdade, a partir de um tipo de psicose que aliena o indivíduo. É bastante interessante, né? Tem várias linhas da psicanálise que estudam atualmente o TEA, tem algumas discussões interessantes sobre isso, querendo talvez até trazer ali como uma quarta estrutura, como é o caso do borderline também, que nós vamos falar mais para frente, que alguns querem considerar como uma quarta estrutura na psicanálise, mas aqui o TEA, nesse sentido, ele é preciso que a gente entenda também que a psicanálise ela não é para todos os transtornos, ela não é para todas as pessoas, todos os indivíduos. A psicanálise ela requer um certo grau de analisabilidade, não é mesmo? Então, nem sempre uma pessoa com TEA ela vai ser analisável, mas também é possível sim que essa pessoa seja analisável, principalmente desde que ela queira e ela tenha dentro da questão da comunicação dela, capacidade para tanto. Continuando aqui com os transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, como o DSM-5 fala sobre ele. Sintomas importantes, né? A questão da desatenção, então, os erros que ocorrem por descuido, por dificuldade de manter o foco. A hiperatividade também, no caso, que é uma questão de agitação motora, de fala excessiva também. A impulsividade, né? Aquela pessoa que interrompe, tem dificuldade de esperar a vez dela, tudo isso mostra um pouco do TDAH. Transtorno de aprendizagem, dificuldades específicas na leitura, escrita ou matemática, o desempenho acadêmico também abaixo do esperado e a persistência, né, nessas dificuldades, apesar do ensino adequado. Esse M5 trata de transtorno de aprendizagem também. A deficiência intelectual, déficits no funcionamento intelectual, raciocínio, resolução de problemas, as limitações no comportamento adaptativo, né, na vida diária, na socialização. E também um sintoma importante da deficiência intelectual é a questão do início da infância. Pode haver, né, limitações no comportamento adaptativo na vida diária, na socialização que ocorram na vida adulta, na vida do jovem adolescente? Claro. Nesse sentido, então, nós não vamos estar falando necessariamente de deficiência intelectual. Nós vamos enquadrar, né, essas questões. Então, o sintoma ele não diz respeito apenas necessariamente a esse transtorno específico. Nós vamos poder enquadrar por outros motivos e outros porquês essa pessoa, né, adulto, adolescente, dentro de outro transtorno. Falando aí dentro da DSM-5, transtornos de conduta, transtornos disruptivos e transtornos de controle de impulsos. Existe um transtorno bem falado hoje em dia, que é o transtorno opositivo desafiador, que é o TOD. O TOD, então, né, é aquele em que há atitudes desafiadoras e provocativas, raiva frequente, ressentimento e discussões com figuras de autoridade, né? É perceptível tanto em crianças quanto em adolescentes, o TOD. Transtorno de conduta. A agressividade com pessoas ou animais, a violação de regras sociais e normas e a destruição de propriedades ou furtos. O transtorno de conduta ele pode acontecer em qualquer idade e na psicanálise nós podemos
trazer, né, esses sintomas para a estrutura ou da perversão ou da psicose. Lembra quando a gente fala de perversão? A gente fala sobre essa, essa forma de lidar com a lei, na verdade, que a gente chama de recusa, de desmentida. Essa vontade, né, esse costume, essa forma de agir, de, na verdade, querer desmentir a lei, né? Querer contornar a lei, não querer agir conforme as regras, achar que tem essa possibilidade, a gente percebe algumas características no transtorno de conduta nesse sentido. A questão da agressividade, né, que pode se manifestar através, né, de questões de sadismo também ou de masoquismo, podem estar dentro do transtorno de conduta. Então, a psicanálise, ela aqui eu estou dando umas pinceladas para vocês entenderem a ideia que eu já bati aqui várias vezes, que eu já falei, de que nós não vamos simplesmente colocar esse diagnóstico ali na ficha do nosso paciente, mas nós vamos observar e entender a estrutura dele. Transtorno explosivo intermitente, ataques súbitos de raiva desproporcionais, agressividade verbal ou física e a dificuldade em controlar impulsos agressivos. Esse é um outro transtorno também que pode ser colocado dentro da estrutura, por exemplo, da perversão ou da psicose. Falando aí de transtornos de ansiedade, agora do DSM-5, ansiedade que é tão falada nos nossos dias, nessa época que estamos vivendo, não é mesmo? A TAG, a transtorno de ansiedade generalizada. O que nós podemos entender de sintomas? Preocupações excessivas e persistentes, tensão muscular, inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade. Algumas características, né, sintomas principais aqui da TAG para a gente pensar. Quando a gente pensa na TAG, dentro da psicanálise, nós podemos enquadrá-la dentro de uma neurose de angústia. Podemos colocá-la aí, nomeá-la como neurose de angústia. Para a psicanálise, esses tipos de sintomas, eles estão ligados a alguma questão inconsciente que se encontra recalcada. Alguma questão inconsciente que ela está tentando escapar através dos sintomas. Então, são situações que precisam ser observadas dentro da clínica psicanalítica, né? O que que essa pessoa está tentando proteger, o que que ela está tentando conter, e que isso está vindo através de outros sintomas. Transtorno do pânico. Crises súbitas de medo intenso, palpitações, tremores, falta de ar, a sensação de morte iminente e comportamentos de evitação por medo de novas crises. A questão do pânico, ele é muito mais do que apenas um medo, da mesma forma a fobia que nós vamos citar agora há pouco. É uma questão que nós percebemos a desproporcionalidade entre a situação vivida e o sintoma, o sentimento da pessoa. Ela tem ali um momento de muito medo, de um medo intenso. Ela sente o seu coração palpitando, ela sua, né, da cabeça aos pés, sente falta de ar, ela sente ali aquele mal, sendo que não há uma ameaça real para ela. Ela tem essa sensação de morte, mas ela não tem uma ameaça real que proporcione a ela esse medo tão intenso. No caso da fobia, a fobia, a gente fala da fobia específica aqui, para poder falar daquele medo intenso e irracional diante de objetos ou situações específicas. Então, no pânico, não tem algo específico. Agora, na fobia, a gente coloca uma coisa específica, por exemplo, né? Altura, avião, insetos, cachorro, medo de certas situações específicas, né? Como altura, né, foi dito aqui. Então há uma resposta imediata de ansiedade, né, esses sentimentos, né, de medo, de angústia, essa vontade, né, de sair daquele lugar, de evitar aquele lugar, essa evitação, né. Tem pessoas que, por exemplo, perdem oportunidades, né, de viajar, de trabalhar em empregos específicos, perdem oportunidades por conta do medo que é absurdo de algumas coisas específicas. Então, essa característica da evitação é algo que é observado também. E para a psicanálise, isso se trata de alguma questão inconsciente que está sendo recalcada. Então, a gente enquadra ali na questão da neurose, no caso, a neurose fóbica, aqui, quando a gente fala de fobia, né? Falando de uma fobia
que a gente pode, né, a gente vê no DSM-5 ela destacada, é a fobia social, a ansiedade social. É um medo intenso de julgamento ou humilhação em situações sociais. Né? Envolve aqui falar em público, envolve se apresentar para uma entrevista de emprego. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela evita essas interações sociais. Ela tem uma ansiedade antecipatória, né? Ela começa a pensar e a sofrer antes dos reais acontecimentos. Outra fobia da nossa época, agorafobia. Medo de estar em locais dos quais escapar pode ser difícil, como locais fechados, né, como transporte público, e também medo de multidões, estar no meio de muitas pessoas. Então, a pessoa evita aquele lugar. Pode estar associada, sim, a questões do pânico, então pode haver crise de pânico exatamente nesses momentos, nesses locais. Outro transtorno tratado aqui é o mutismo seletivo, a incapacidade de falar em situações sociais específicas. A comunicação verbal é preservada, porém, em outros contextos, e ela é mais comum na infância. Eu, de fato, conheço uma criança que passou por isso, que ela na escola não falava de forma alguma, ela se comunicava só por gestos, o mínimo possível, mas que em casa se comunicava normalmente, então, mutismo seletivo. Para a psicanálise também. Embora que até a gente pode pensar em duas coisas, né? Pode ter a ver com a neurose de angústia, talvez, mas mais ainda eu traria também para histeria de angústia. Acho que seria mais bem colocado. Um quarto tópico aqui dentro dos transtornos DSM. Transtorno obsessivo compulsivo e os relacionados a ele, né? O toque é muito falado. É um, né, dos transtornos que, de certa forma, assim, as pessoas, né, falam com naturalidade dele, mas que, para quem realmente o vive, é muito sofrido, né? As obsessões, né, são o primeiro sintoma clássico, né, os pensamentos invasivos e angustiantes. A pessoa, ela pensa sobre situações específicas, ela pensa que os pensamentos dela podem mover situações, né? Ah, se eu tiver um pensamento ruim, eu posso, pode ser que algo ruim me aconteça aos meus familiares, então há uma culpa muito grande envolvida, uma angústia muito grande envolvida na área dos pensamentos, das obsessões. As compulsões, né, que vêm através disso, que são os atos repetitivos para aliviar a ansiedade, porque às vezes a pessoa ela se torna tão ansiosa, tão angustiada pelos seus pensamentos, que ela começa a ter compulsões nas atitudes. É aquela pessoa que, exemplo clássico, confere milhares de vezes se fechou realmente a janela, trancou mesmo a porta, se fechou o gás. Às vezes ela já está indo para o trabalho, ela está indo resolver suas questões e volta, então ela começa para ver isso, então ela começa a ter o quê? Prejuízos, sofrimentos significativos, prejuízos na vida, às vezes tem dificuldade até de manter o emprego, de manter relacionamentos por causa dos seus sintomas. Aqui, né, dentro do toque, a gente vê a clássica neurose obsessiva, né, que Freud trouxe, que nós temos casos famosos, clássicos, né, como o Homem dos Ratos, que a gente vê que a defesa do ego, a defesa da pessoa, é justamente o ritual. É repetir um comportamento para poder se livrar da culpa, né, de seu pensamento, e ela tem aquela tentativa de controlar as coisas, controlar o seu próprio desejo, controlar aquilo que ela faz, para evitar que coisas ruins aconteçam. Continuando aí dentro dessa linha, né, dos transtornos obsessivos compulsivos, tem o transtorno dismórfico corporal, que se trata de uma preocupação exagerada com defeitos mínimos ou até inexistentes na aparência. Então, é uma pessoa que compulsivamente se verifica no espelho, né? E ela esconde o seu corpo também por algumas questões que ela considera defeituosas, e isso é considerado um transtorno quando tem um impacto funcional importante. Todos esses sintomas aqui a gente pode entender como comportamentos que existem de forma variada em todas as pessoas, em graus variados, mas aqui nós estamos falando daquilo que de fato tem um impacto na vida daquela pessoa com sofrimento e prejuízo. Tricotilomania, né, um transtorno específico que é arrancar repetidamente os próprios cabelos, acompanhado de uma sensação de alívio ou prazer ao realizar o ato. A dermatillomania, que é esfolar a pele também de forma compulsiva e que traz lesões corporais recorrentes. É algo que também
em nossos dias a gente percebe muito em comportamentos, inclusive adolescentes. Transtorno do DSM-5, os transtornos depressivos, então, quinto ponto aqui para nós. Quando falamos de transtornos depressivos, né, Freud, ele nos ensinou, ele falou a respeito da melancolia. E ele falou a respeito do luto, a respeito da importância das perdas, dentro especialmente da neurose, mas não necessariamente só dentro da neurose, nós vamos encontrar os transtornos depressivos. Quando falamos de transtorno depressivo maior, nós estamos falando aí dessa queda maior de humor. Então, é o humor deprimido na maior parte do dia, é a característica específica. É a pessoa que perde seu interesse, o seu prazer, né, pela vida, por todas as suas atividades. Ela que gostava muito de um esporte não se importa mais, gostava muito de cozinhar, por exemplo, não cozinha mais. Ela tem essa perda de interesse na vida. Ela se sente cansada, então tem a questão da fadiga, alterações de sono, apetite, tem aquela pessoa que ou só quer dormir ou tem insônia, a pessoa que come muito ou não come nada, sentimentos de culpa e, por vezes, também a ideação suicida, que nós precisamos observar bem. Transtorno depressivo persistente, a distimia, é quando há um humor deprimido crônico por 2 anos ou mais. Aqui nós vemos sintomas menos intensos do que na depressão maior, mas eles se prolongam por mais tempo e muitas vezes são acompanhados também de irritabilidade. Nós precisamos entender que as pessoas que sofrem de transtorno depressivo, elas são pessoas que estão lutando para sobreviver, porque perderam o interesse pela vida. Então, são pessoas que todos os dias elas têm pensamentos, sentimentos que vão mostrar o seu humor que é depressivo, o seu humor que é baixo. Então, para isso, né, nesse sentido, nós precisamos de trazer a elas uma oitiva bem cuidadosa, né, uma escuta bem cuidadosa, para poder compreender quais são ali as raízes, a gênese desse sintoma. Às vezes foi um luto que não foi elaborado de fato, uma situação de perda que foi significativa para aquela pessoa, não só o luto, né, de a morte de um ente querido, mas uma situação de perda dentro de um emprego, uma situação de perda, às vezes até de um animal de estimação. Tudo isso, né, acompanhado de muitos fatores, podem causar transtornos depressivos. Outro transtorno que é trazido aqui nesse elenco é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é quando os sintomas afetivos e físicos cíclicos, eles são presentes antes da menstruação. É a instabilidade emocional, a irritabilidade e a depressão também. E a interferência no funcionamento social e profissional. O que é importante falar aqui? Aqui não é apenas a questão da TPM em si, da tensão pré-menstrual, na questão, né, hormonal da mulher, que a leva a ter ali questões emocionais cíclicas, que sim, para algumas mulheres, menos para outras mulheres, mais, traz ali um desconforto, uma dificuldade, problemas emocionais naqueles dias. Aqui nós estamos falando de algo muito maior, que realmente há uma interferência no funcionamento social, no funcionamento profissional daquela mulher, por conta ali do seu ciclo. E, é claro, existe tratamento para isso. Sexto, transtornos bipolares e relacionados, né? Outra palavra, queridos, que caiu no uso popular, né? A questão da bipolaridade. Muitas vezes as pessoas, né, chamam umas às outras de bipolar, né? Mas nós precisamos tomar cuidado quando usamos termos que são tão técnicos, tão científicos, né? Como se fosse qualquer outra palavra. Nós precisamos entender. Há tipos diferentes de bipolaridade. E não é uma questão apenas de um humor, né, mudado ou uma opinião mudada, mas é uma questão realmente de transtorno, uma questão de sofrimento, é uma questão que é uma doença. Então, é algo muito sério. Vamos falar, o transtorno bipolar tipo 1 é aquele em que há episódios de mania. Mania a gente chama, a mania é o momento, vamos dizer assim, bom da bipolaridade. É aquele momento de euforia que a pessoa acha que ela vai dar conta de tudo, que ela está muito feliz, que ela está se sentindo bem, está se sentindo capaz de fazer grandes coisas. Então, há essa grandiosidade, essa agitação, essa impulsividade, ela encara os projetos, ela vai. E esses episódios de mania muito grandes, eles podem ser o quê? Alternados com episódios depressivos. Então, não é um dia ela está bem, outro dia ela não está. São períodos diferentes de tempo em que a pessoa está muito bem,
né? Está dando conta de tudo, acha que tudo vai dar certo, né? Encara os projetos, vai além, acha que vai dar conta de tudo, está sentindo super bem, mas também tem os seus episódios depressivos. Transtorno bipolar tipo 2 é o que há episódios de hipomania, que são episódios menos intensos que a mania. Então não é a questão mais dessa euforia tão grande, mas a pessoa, ela se sente melhor, vamos dizer assim, ela se sente bem, estou usando essa expressão para comparar com o outro momento, né, com o outro episódio, que é o episódio depressivo, que ali vai alternar com o episódio da mania. Transtorno ciclotímico, oscilações crônicas de humor leves por pelo menos 2 anos, não atinge critérios completos de mania ou depressão. Então, é quando se percebe ali que há oscilações crônicas de humor. Não é apenas uma questão de circunstâncias externas, mas muito mais do que a pessoa, como a pessoa se sente. Isso a gente percebe e a gente traz para um DSM-5 da vida, né, para uma classificação de transtornos a partir da disfuncionalidade que a pessoa assume, das dificuldades dela na vida diária, do sofrimento que ela vive. Então, não é apenas uma alteração de humor bem simples, né? É o que eu volto a dizer, mas é uma questão de adoecimento. Transtornos dissociativos, transtorno dissociativo de identidade, presença de duas ou mais identidades distintas, lacunas de memórias importantes. Aqui, nesse ponto, a psicanálise, ela pode ver, né, os transtornos dissociativos como questões relativas à psicose ou também questões relativas a uma neurose histérica com uma conversão grave. Então, esse diagnóstico ele vai depender das questões referentes à foroclusão. Porque quando a gente fala da psicose, a gente está falando especificamente dessa defesa que foi realizada, que é a foroclusão, que é a exclusão, vamos usar essa palavra, do significante paterno da vida daquela criança em desenvolvimento, naquela fase específica. Então, isso, essa ausência paterna, vamos dizer assim, a ausência do significante, não é apenas a ausência do pai, né? Mas a função paterna que não foi bem instalada, o significante paterno, que é o significante da lei, que é aquele que opera a castração. Se ele não foi bem fixado, nós vamos ver alguém que poderá desenvolver a questão da psicose. Então, quando a gente fala dessas identidades distintas, né? Desse transtorno dissociativo de identidade, também dessas lacunas de memória e das demais aqui, a gente está possivelmente diante da psicose, mas não necessariamente. Se a gente não perceber, não identificar que ocorreu a foroclusão, a gente está dentro da neurose ainda. Amnésia dissociativa, incapacidade de recordar informações autobiográficas relevantes. Pode ser localizada, seletiva ou generalizada. Então, pode ser de uma época específica da vida da pessoa ou geral. Transtorno de despersonalização, desrealização. É a sensação de estar fora do próprio corpo ou de que o mundo é irreal. Ocorre aí uma preservação da realidade. Quando ocorre a preservação da realidade, nós estamos diante da neurose. 8. Transtornos somatoformes e relacionados, transtorno de sintomas somáticos. Aqui, quando a gente fala do somatoforme, né, desses sintomas somáticos, a gente está falando do corpo. Preocupação intensa com sintomas físicos, alta busca por cuidados médicos, sofrimento desproporcional aos achados clínicos. Então, esse é o transtorno de sintomas somáticos. Aí a gente tem que observar se nós estamos de fato diante daquela neurose clássica, né, da neurose histérica. Por quê? Aí é quando os conflitos emocionais, os conflitos psíquicos, eles afloram no corpo. O sintoma vem para o corpo físico daquilo que a mente não conseguiu lidar. Né? Freud trazia muito a questão do desejo, o desejo que foi recalcado, que foi, né, empurrado para o fundo do inconsciente, mas ele quer voltar. Há ali essa barreira do recalque, mas ela não é suficiente. Como ela não é suficiente, vem ali com toda a força e essa força não impede, não ultrapassa a barreira do recalque para trazer à consciência do indivíduo aquilo que ele realmente deseja, mas, na verdade, vai trazer sintomas para o corpo. Transtorno de ansiedade, doença, hipocondria. Medo de ter uma doença grave, mesmo com exames normais. E o foco excessivo nas sensações corporais.
Aí a gente pode estar dentro da neurose. Transtorno de conversão. Sintomas motores ou sensoriais incompatíveis com explicações neurológicas. Pode incluir paralisia, cegueira e convulsões. Aí na nossa psicanálise também a gente fala da histeria de conversão. Tá dentro da neurose. Transtornos alimentares. O nono. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar. Anorexia é quando há uma restrição autoimposta, uma restrição alimentar muito severa, há um medo intenso de engordar. Aquela pessoa, ela está magra, vamos assim dizer, ela está dentro ali de um padrão de magreza, mas ela quer se restringir ao máximo com medo de engordar. Então ela possui o quê? Uma imagem corporal distorcida. Ela tem baixo peso corporal. Aí se enquadra a anorexia nervosa. A bulimia ocorre quando há episódios de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios. A pessoa come de maneira compulsiva e depois ela age de maneira a compensar através de tomar laxantes para poder eliminar o mais rápido possível aquilo que ela comeu, através da provocação de vômitos. Então ela também tem uma autoimagem corporal prejudicada. O transtorno de compulsão alimentar é quando há ingestão exagerada de comida sem compensação. Então, há a compulsão de comer, né? Come-se a mais, mas não tem o episódio de compensação. E há essa sensação de perda de controle. Quando a gente vê as questões relacionadas aos transtornos alimentares, a gente precisa pensar a respeito de como o corpo ele é essa base, ele é essa base, esse território simbólico do desejo. Então, por que aquela pessoa está tendo tanta dificuldade com a sua imagem corporal? Por que ela, ainda que magra, ela quer ser mais magra ainda, ela se vê, não se vê como uma pessoa magra. Ela acha que ela precisa temer a comida, ou porque também aquela pessoa, ela come de maneira desregrada, de maneira compulsiva, e depois ela compensa através, por exemplo, do vômito. Nós, como psicanalistas, nós não precisamos, não podemos, não devemos simplesmente, né, colocar o rótulo na pessoa. Ah, não, então ela tem um comportamento da bulimia, ok. Mas o que que eu vou trabalhar então com essa pessoa? Eu vou simplesmente dizer para ela que ela não deve fazer isso? Não. Eu preciso trabalhar com ela questões de autoimagem. É uma mulher? Preciso trabalhar com ela algumas questões de feminilidade. Observar como são as relações dela, como é a estrutura dela com o feminino, com a mãe, com irmãs, com outras mulheres importantes na vida dela. Pensar a respeito do feminino com aquela mulher, por exemplo, no homem da mesma forma, né? Pensando ali a respeito do ser homem, a respeito da sua autoimagem, a respeito da sua história de vida, trazer isso à luz, fazer com que a pessoa ela fale a respeito disso. Podemos estar também diante de alguma estrutura perversa. Aí nós precisamos também de ouvir essa pessoa e é mediante essa pessoa específica, né, a história de vida dela, que nós vamos entender as questões dos transtornos alimentares. O transtorno do sono, a insônia, que é a dificuldade de iniciar ou manter o sono, e o impacto funcional diurno. Nessas duas coisas são observadas na insônia. A insônia sozinha, ela é um transtorno, mas ela também é um sintoma que pode estar dentro de outros transtornos. A apneia obstrutiva do sono, que são as interrupções respiratórias durante o sono e que depois causam, né, durante o dia, uma sonolência grande e mesmo os roncos. As parassonias, que são os comportamentos anormais durante o sono, sonambulismo, os terrores noturnos. Nós vamos, né, estudar a respeito desses transtornos para poder ajudarmos na nossa clínica. 11. Transtornos relacionados a substâncias e aditivos. Transtorno por uso de substâncias, álcool, cocaína, opioides, etc. A gente observa o que como sintoma? O desejo intenso, né, de usar essas substâncias, o uso continuado, apesar das consequências, às vezes a pessoa ela já está tendo prejuízo de toda a ordem, né? Ordem financeira, ordem emocional dentro da família, mas ela continua usando essas substâncias. A questão da tolerância também e da abstinência, né? O tanto que ela tolera não usar, o tanto que ela tolera usar, tudo isso está relacionado ao transtorno
por uso de substâncias. Há também o transtorno do jogo, né? Aqui a gente está trabalhando questões dos adictos, né? A compulsão por apostar, mesmo com perdas significativas, as tentativas frustradas de parar e as mentiras também para encobrir o vício, né? São questões que nós podemos ver como sintomas. O que que é importante a gente pensar mediante a psicanálise aqui dentro desse tópico? Nós, a psicanálise, vamos procurar compreender a estrutura, então, neurose, psicose ou perversão. Todos esses transtornos podem acontecer em qualquer uma dessas estruturas, mas é entender, né, onde que está instalado esse sintoma na vida daquela pessoa. Por exemplo, né, aí aqui é um exemplo, transtorno do jogo. Porque a pessoa ela tem essa compulsão de continuar apostando, de continuar gastando, investindo, ainda que ela perca tudo. Ela tenta parar e ela não consegue. O que ela está tampando? O que ela está tentando trazer para a vida dela? O que ela está tentando segurar na vida dela que ela não está conseguindo? O que ela quer provar com aquilo? De onde vem essa necessidade, né, esse desejo? Tudo isso através da história de vida da pessoa, de nós ouvirmos ela de maneira apropriada, nós podemos trazer à luz. 12. Disforia de gênero é a incongruência entre o sexo designado ao nascimento e ao gênero vivido. Há um sofrimento clínico significativo por causa disso e um desejo de transição ou características do gênero oposto. Na aula 1, né, desse modo, nós falamos bastante a esse respeito. 13. Transtornos da personalidade. Falamos aqui de padrões duradouros e inflexíveis de comportamento e experiência interna. Então, aqui já é importante lidar com essa primeira informação aqui dos parênteses. Nós não estamos falando de situações passageiras, nós estamos falando de padrões duradouros, de sintomas que duram, que são inflexíveis, que são ali persistentes no comportamento daquela pessoa, na experiência interna dela. O transtorno da personalidade borderline. Quais são os sintomas principais? A instabilidade emocional, a impulsividade. Há um medo de abandono, e isso faz com que a pessoa viva relacionamentos intensos. Porém, a pessoa também vive a automutilação e a ideação suicida. O borderline, ele pode ser uma organização, né, defensiva em qualquer estrutura. Pode estar dentro da neurose, da psicose ou da perversão. Transtorno da personalidade antissocial. É o desrespeito persistente às normas sociais, comportamento manipulador, impulsivo, em que há ausência de remorso. Aí a gente pode tanto trazer a questão da perversão, quanto uma possibilidade também de psicose. Transtorno da personalidade narcisista, né? Outro tema que está bem em alta também, que é muito falado no nosso dia a dia. Quais são as questões relativas à personalidade narcisista? A necessidade de admiração constante, a falta de empatia e o sentido inflado de importância. Aqui tem alguns sintomas, né? Mas de forma bem resumida, é verdade, para nós entendermos e percebermos, a princípio, esse transtorno em alguma pessoa. É bem verdade que todos nós temos uma porção narcisista. Freud falou, né, do narcisismo primário, em que todos nós, no início da vida, investimos a nossa libido em nós mesmos. E nós perseveramos, né, no decorrer da vida com uma medida de narcisismo, que é o que nos faz cuidar de nós mesmos, amar a nós mesmos. O problema é quando essa questão ela se torna um transtorno de personalidade. A pessoa ela passa, né, a pensar só em si mesma, né, não tendo empatia com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, acaba de fato usando as pessoas para as suas necessidades, o seu prazer. Ela quer ser constantemente admirada, então ela não suporta críticas, se torna extremamente ressentida com as pessoas que a criticam, tem um sentimento inflado, né, de importância, então ele se acha mais importante, grandioso que todas as pessoas. E isso pode ter, de fato, muitos prejuízos nos relacionamentos com quem precisa e convive com alguém que tem o transtorno da personalidade narcisista. Mas essa pessoa ela também sofre, então ela precisa ser tratada. Transtorno da personalidade esquiva é a pessoa que tem hipersensibilidade à crítica e evita, né, ao sintoma da evitação de contatos sociais por medo de rejeição. Transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é a pessoa que ela
tem ali o perfeccionismo, a rigidez, o controle excessivo e uma excessiva também preocupação com regras e ordem. O transtorno da personalidade, ele é diferente do transtorno simplesmente. Porque quando a gente fala do transtorno da personalidade, a gente fala justamente dessa condição que perdura com o tempo, o desenvolvimento daquela pessoa. Quando a gente fala só do transtorno, a gente fala de talvez uma época específica da vida, talvez algo que se desenvolveu, né, mediante algum trauma, alguma situação específica. Transtornos induzidos por substância ou condição médica são sintomas, então, psiquiátricos, né? Psicose, a depressão, a ansiedade, desencadeados por uso de substâncias ou doenças médicas. Isso pode acontecer também. A pessoa, ela vai se tratar por algum motivo, mas ela acaba tendo um transtorno por causa ali daquela medicação específica ou por causa daquela condição. Então, após essa viagem no DSM-5, que não foi exaustiva, embora talvez vocês estejam um pouco exaustos agora, depois de tanto que eu falei a esse respeito, mas é algo para você ter como uma matéria de pesquisa, é algo para você, né, estudar aí conforme os casos forem aparecendo para você também. Vamos falar agora de fármacos, né? Vamos refletir a respeito dos fármacos aqui. É bem importante nós indo aqui já para o final da nossa aula. Os psicofármacos, como antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos, atuam principalmente sobre o sistema nervoso central, modulando neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Eles podem oferecer alívio sintomático importante, sobretudo em casos de sofrimento intenso, como eles são importantes para nós. Contudo, para a psicanálise, o uso dos fármacos, apesar de necessário em muitos casos, não aborda a causa do sintoma. O risco, segundo os psicanalistas, é a redução do sujeito ao corpo biológico e a medicalização excessiva da vida psíquica. Então, aqui é aquele momento da aula em que nós avançamos e voltamos também, né, em nossos discursos aqui, em nossa conversa. São muito importantes as medicações, mas elas não vão tratar a causa do sintoma. Então, nós nos preocupamos com a causa do sintoma, com o lugar onde ele está instalado no indivíduo. Freud já alertava sobre a função do sintoma como expressão do conflito inconsciente. Eliminar o sintoma sem escuta pode gerar a substituição por outros sintomas ou até agravar o sofrimento psíquico. Além disso, Lacan destacou que o sintoma tem uma função no laço social e na economia de gozo do sujeito. Ao silenciar o sintoma com a medicação, pode-se impedir a elaboração subjetiva necessária para um tratamento mais profundo. Então, aquele sintoma que a pessoa está vivendo está dizendo alguma coisa sobre a vida psíquica daquela pessoa. Ele está trazendo para fora algo que está ali dentro daquela pessoa. E se ele for silenciado, ele pode aparecer em outros sintomas. Ele pode voltar a aparecer em outros sintomas. Ou então, isso pode simplesmente impedir que a pessoa elabore as suas questões de maneira profunda. Embora haja, então, uma certa tensão, né, entre as abordagens, né, aquela que é, sugere e coloca a medicação como mais importante, a psicanálise ela não quer necessariamente, né, nós não nos colocamos no lado de que nós nos opomos, né, radicalmente aos remédios. Muitos analistas reconhecem a importância dos medicamentos em determinados momentos, sobretudo quando o sujeito se encontra em intenso sofrimento, com riscos de suicídio ou desorganização psíquica grave. O ponto central da crítica psicanalítica não é o uso pontual dos fármacos, mas a lógica que os transforma em resposta única e imediata aos impasses subjetivos. E às vezes, meus queridos, é isso que nós ouvimos nas conversas, né, de fundo de cozinha, nas redes sociais, nas brincadeiras entre amigos. Ah, já tomou seu remedinho hoje? Ah, não, eu tô bem hoje, né? Não vou nem chorar porque eu tô medicado, né? Tá tudo bem. Quando a gente às vezes ouve as pessoas falarem das medicações assim dessa forma, corre-se o risco de estarmos banalizando a questão das medicações. Elas são muito importantes, devem ser usadas, mas elas não são a única resposta e nem a resposta que vai trazer de fato uma cura, uma transformação.
O foco da psicanálise permanece na escuta, na palavra e no tratamento do inconsciente. O medicamento pode acalmar o sintoma, mas é a fala que possibilita a construção de um saber sobre o desejo e o sofrimento. Um aspecto delicado na clínica psicanalítica é a transferência. O uso de medicamentos pode interferir nessa dinâmica, pois o paciente pode depositar no fármaco a expectativa de cura, reduzindo a aplicação subjetiva no processo analítico. Olha só que importante esse pensamento para nós. É, quando a medicação ela entra, né, por via do médico psiquiatra, que é o único que pode fazer. E sim, aquele que está tomando a medicação, ele pode entender aquela medicação como a luz no fim do túnel que vai salvá-lo de todos os problemas. E isso pode impactar nas questões relativas à análise. Ele pode nem fazer análise, ele pode parar uma análise, ele pode não se aplicar no seu processo analítico, depositando então naquele remédio toda a sua expectativa de cura. Agora, por outro lado, olha o próximo parágrafo aqui. Em certas situações, o fármaco pode viabilizar a transferência, tornando possível o início de um trabalho analítico, sobretudo em casos psicóticos ou estados agudos de angústia. A psicanálise, ela precisa que a pessoa esteja passível de analisibilidade. Então, a pessoa precisa dar conta de falar para que ela possa ser tratada. Então, o remédio, a medicação pode ajudar nesse processo. A psicopatologia, os fármacos e a psicanálise lidam com o mesmo campo, o sofrimento psíquico, mas sob perspectivas distintas. A psicanálise não nega a utilidade dos psicofármacos, mas insiste na importância de não reduzir o sujeito a um corpo a ser medicado. Na clínica contemporânea, um dos maiores desafios é sustentar a singularidade do sujeito e seu discurso, sem ceder totalmente ao imperativo da medicalização. Integrar, quando necessária, a medicação ao processo analítico requer ética, escuta e rigor clínico. Quando estamos diante de um paciente, por exemplo, que ele teve um diagnóstico por um psiquiatra, ele foi orientado a tomar a medicação e esse paciente se recusa a tomar a medicação, a nossa orientação é para que ele procure tomar a medicação. Nós precisamos desmistificar essas questões. Não podemos permitir que uma pessoa, por exemplo, que está em uma depressão profunda, ou uma pessoa que já teve crise de ansiedade, está com ideações suicidas, ela não tome a sua medicação. É importante que ela tome essa medicação. Entretanto, se ela vê que há ali muitos, vamos assim dizer, né, é, muitos efeitos, né, colaterais que estão trazendo prejuízo para ela, ela deve voltar ao médico e aquela medicação ela pode ser trocada, ela pode ser mudada. Mas nós precisamos trazer essa luz para a pessoa, de que a medicação ela tem os seus momentos pontuais, que ela é muito importante. Agora também nós não podemos nos calar para que as pessoas apenas tomem a medicação e não tratem o mais profundo do seu inconsciente, que é onde de fato elas podem encontrar cura. Vamos terminando essa aula de hoje, então, trazendo aqui frases de Lacan para poder nos darem mais luz a esse respeito. O que que ele diz? O diagnóstico psicopatológico deve levar em consideração a dimensão simbólica e inconsciente dos sintomas, buscando compreender as suas raízes psíquicas. O diagnóstico psicopatológico não pode ser dissociado da escuta do sujeito. É necessário levar em conta sua história, suas experiências e suas demandas singulares. Então, não é apenas medicar com os fármacos que são tão importantes, também não é apenas rotular, dar um diagnóstico para as pessoas, seja aqui dentro da psicanálise, falando de estruturas psíquicas, ou seja dentro da psiquiatria em si, ali rotulando ela com um nome específico do DSM-5 ou do CID-10. Mas era ouvir aquela pessoa para poder ajudá-la a viver sem o sofrimento, reconhecer, entender, compreender as raízes do seu sofrimento ali na sua vida psíquica. Esse é o nosso objetivo. Finalizando a aula de hoje, então, muito obrigada por estar aqui comigo até agora. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Um abraço, que Deus os abençoe. Continue estudando.